Olá, amigos, olá, amigas, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Depois de uma semana, retornamos às nossas lives. Eu tive uma semana no deserto, não no deserto físico, mas espiritual. Sabemos que nós, obreiros, missionários, pastores, muitas vezes também somos tentados, passamos por lutas, dificuldades. E muitas vezes eu normalmente não penso em desistir da obra, nem daquilo que eu faço para o Senhor. Mas muitas vezes nos sentimos cansados, nos sentimos incapacitados. E por amor à obra, e por amor aos servos, e por amor à igreja, muitas vezes temos que ultrapassar obstáculos, passar por cima de nós mesmos. Por amor à obra, muitas vezes temos que passar em cima das nossas opiniões, do nosso querer, das nossas decisões. Muitas vezes temos que retardar algumas decisões ou desistir delas. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. A palavra diz que Deus vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. A palavra diz que ai daqueles que tocarem nos meus filhos, ai daqueles que tocarem nos meus filhos, será como tocar na menina dos meus olhos. Ai daqueles que se levantarem contra um dos meus filhos, ai daqueles que disserem qualquer mal contra os meus filhos. Ai daqueles. Por isso que eu falo, a palavra do Senhor também fala. Ai, o ai do Senhor é muito grande, o ai do Senhor é muito extenso. Ai, o ai do Senhor é muito... Só um minuto para tirar o som? Ok. Então, nós devemos ter muito cuidado quando nós levantarmos contra alguém, contra um servo, uma serva. A palavra diz que ai daqueles que fizerem pecar um desses pequenos, um desses servos. Bom dia, Neide. Deus abençoe, minha amada. E essa é a palavra de Deus hoje. Nós temos muita coisa para falar no capítulo 6 de João. Não será possível em 15 minutos, mas nós vamos fazer um esboço do capítulo de João. E o título que eu dei fala da parte quando os discípulos, alguns, estão desistindo. Vocês também querem retirar. E esta é a palavra do Senhor para você hoje. Você também quer retirar. Quantos estão na igreja por aparência? Quantos estão na igreja para fazer a vontade do pai, da mãe, da mulher, do esposo, do filho? Não fique na igreja para fazer a vontade de ninguém. Você tem que ficar na igreja por causa do Deus que você serve. Ou então não vai valer a pena. Você vai ter renunciado todas as coisas para ir para o inferno. Não fique na igreja por causa da sua mulher, que a sua mulher não vai te levar para o céu. Não fique na igreja por causa do seu marido, que o seu marido não vai te levar para o céu. Não fique na igreja por causa dos seus pais, nem por causa dos seus filhos, porque eles não te levarão ao céu. A única pessoa que te levará ao céu é você mesmo. Quando você aceitar Jesus, quando você se definir ao Senhor, estar na igreja não é estar na eternidade. Estar na igreja é estar na religião. Você precisa ser igreja, você precisa ser corpo de Cristo. Você precisa ser bênção. A irmã Neide, ela está pedindo oração pela vida do Francisco, que está na UTI. Francisco é o irmão da irmã Neide, que também são amigos meus de infância. E eu amo muito essa família. E ao encerrar, Neide, nós estaremos orando pelo Francisco. Nós sabemos que no Brasil e outras partes do mundo, mas como nossos familiares e amigos, a maior parte deles estão no Brasil, temos muitos irmãos em Cristo, amigos, pastores, cantores, internados com Covid. Devemos estar sempre orando, especialmente por aqueles que nos pedem oração. Né? Às vezes ficamos um longo tempo orando, temos que orar por várias pessoas, pelo Jordan que está ali nos Estados Unidos também. Temos muitos irmãos que são contaminados, vou estar orando, tá? Contaminados da palavra, vou estar orando. E continuando aquilo, né? Jesus alimenta 5.000 homens. Então, o primeiro texto do capítulo 6 de João. Nós vemos esses textos em outros livros, né? Que Jesus multiplica ali, né? A grande multiplicação, ela continuava, né?
A multidão continuava sempre seguindo a Jesus. Muitos seguiam Jesus por causa do pão e do peixe que ele multiplicava, outros por causa do vinho que ele transformava, né, a água em vinho. Muitos corriam atrás de Jesus pelos milagres físicos que ele fazia, e poucos seguiam a Jesus por causa da salvação. Poucos seguiam a Jesus por causa da salvação. A 2021, ou 19 anos atrás, aconteceu isso, e hoje continua seguindo Jesus pelos bens materiais, pelos bens físicos que Jesus pode fazer. Mas nós temos que cuidar da nossa alma. Quando alguém nos pede oração, como a Neide pediu agora, e muitos outros irmãos, eles estão preocupados sim com o físico do seu familiar. E muitas vezes, quando um familiar nosso parte, nós choramos. E nós não choramos por causa dos nossos familiares. Nós choramos por causa de nós mesmos, que vamos ficar sozinhos, que vamos sentir saudade deles. Mas eu creio que a Neide pediu essa oração, e creio que a maioria dos nossos irmãos em Cristo, quando nos pede oração por um familiar que está doente, e logicamente que é pelo físico, mas principalmente que se esse familiar nosso tiver que partir, que ele parta com o Senhor. Não é isso, Neide? E eu acredito nisso, porque a Neide é uma serva e nós somos servos. E a nossa preocupação, logicamente, acima de todas as coisas, nós queremos fisicamente estar com um familiar nosso, mas nós queremos que esse familiar, quando partir, parta para o Senhor. Que esse familiar vai viver não 50, 70, 80 anos, que a palavra diz que nós vivemos nessa terra, e a partir dos 80 anos, enfado e cansado, mas que o nosso familiar vai viver na eternidade, toda a eternidade. E é isso que nós queremos, que os nossos familiares partam com o Senhor. Quando nós oramos por alguém doente, a primeira coisa que nós falamos é que essa pessoa tenha uma experiência com Deus, que Deus envie teu anjo ali na UTI, que Deus sopre com o seu fôlego sobre aqueles pulmões, que Deus tire as infecções, que Deus cure toda a enfermidade física, mas principalmente que essas pessoas tenham uma experiência, que eles possam ver esse anjo, que eles possam sentir este sopro nas suas narinas, no seu tórax, no seu pulmão, e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Então ali mais uma vez a multidão segue Jesus, né? E os discípulos mais uma vez perguntam a Jesus: onde nós vamos comprar pão para tanta gente? Jesus diz: meu filho, eu sou padeiro, eu sou pescador, eu vou multiplicar o pão, eu vou multiplicar o peixe, e a multidão não sairá com fome, porque quem segue a Jesus nunca terá fome, nunca terá sede. Como Jesus disse ali para a mulher samaritana: se tu conheceres o dom de Deus, se tu soubesse quem é que te fala, tu pedirias a ele água e nunca mais teria sede. E a mulher achava que ele falava das coisas físicas, e ela disse: eu não quero mais voltar a este poço. E Jesus disse: você vai receber uma bênção de eternidade. E aqui, mais uma vez, Jesus sacia a fome da multidão, não só a fome de pão, de peixe, mas a fome espiritual, do pão espiritual, do corpo do próprio Deus. E aqui Jesus, no passado, versículo 16, Jesus anda por sobre as águas. Muita gente já quis fazer isso e se afundou, porque somente Jesus pode fazer certas coisas. Você, como homem, como ateu, muitas vezes, que quem faz essas coisas querendo imitar Jesus, ele não acredita em Jesus, mas ele é um ateu. Jesus quer te salvar. Ateu, tá me ouvindo? Eu sei que muitos ateus estão me ouvindo. Eu sei que muita gente está falando mal de mim aí, porque eu defendo o evangelho com dor, com dificuldade, com tristeza, muitas vezes na minha alma, com lutas, precisando de ouvir uma oração, precisando de ouvir uma palavra, mas eu anuncio o evangelho. O inimigo quis me derrubar, quis calar a minha boca, mas ninguém cala a boca de um adorador. Ninguém cala a boca de um adorador. Em nome de Jesus, enquanto eu puder, eu vou anunciar a palavra de Deus. E Jesus continuava ali. E eles ficaram com medo quando os discípulos viram aquele homem. É um fantasma. E ele disse: não tem mais, sou eu. Por que vocês estão com medo? Vocês não conhecem quem está com você? Por que você está com medo? Eu estou com medo. Meu familiar está doente. Eu estou desempregado, eu estou com problema, eu estou com medo. Não tenhas medo. Jesus disse assim: sou eu, não tenhas medo, eu cuido do seu familiar. Eu pego no colo aquele que você ama, e ama com o mesmo amor, com muito mais amor.
Sou eu, Jesus, que estou cuidando da sua vida. Não tenhas medo. Sou eu que ando por suas águas. Eu não sou fantasma, eu não sou ilusão, eu não sou uma fábula, eu não sou uma invenção. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer e para salvar o pecador. Então Jesus dizia ali para os seus discípulos, não tenhas medo, sou eu. Não tenhas medo, sou eu. Jesus está dizendo para você hoje, não tenhas medo, sou eu. Está passando luta? Está passando tribulação? Está passando falta de trabalho? A comida está pouca? Olha, não pode comer carne, come ovo. Não pode comer ovo, come farinha. Refoga o alho na água e bebe, como muitas vezes minha mãe fazia. Não tenhas medo, porque quem luta por ti é o Senhor. Não tenhas medo, quem luta por ti é o Senhor. Não tenhas medo. Você quer também ir embora? Você também quer desistir? Não desista. E aqui no verso 25, Jesus, o pão da vida. Jesus, de repente, aparece do outro lado do mar. E os discípulos, ele anda sobre as águas, agora ele sabe nadar. Quem é? Como é que você veio parar aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Então Jesus falou com eles, vocês estão atrás de mim? Não é pela minha vida, não é por aquilo, muitas vezes, um milagre. Porque vocês têm fome. Vocês não querem pescar, vocês não querem trabalhar. Vocês estão atrás de mim por causa do pão, da comida que perece. Vocês não trabalham pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. Jesus disse, mas por que comer os pães e ficaram satisfeitos? Não trabalhem pela comida que perece. Trabalhem pela comida que não perece, que permanece pela vida eterna. A qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Não trabalhe só pelas coisas físicas. Trabalhe pelo reino. Trabalhe pela eternidade. Pregue a palavra, ore por alguém. E Deus vai multiplicar. Não estou falando para ninguém ficar em casa à toa. Porque o pão nosso de cada dia nos dará hoje. Mas nós precisamos comer do trabalho do nosso suor. Amém? E a partir do verso... E aqui o Jesus fala, né? Continua aqui Jesus declarando, né, a verdade, falando sobre as leis de Moisés e falando sobre o pão, né? Ele se coloca na forma de pão, né? Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E os discípulos pedem, Senhor, dá-nos também deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede, nunca mais. Não trabalhe pelo pão que perece, mas trabalhe pelo pão que seja eterno. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e a quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Aquele que vem a mim, eu jamais o rejeitarei, pois ele desceu do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade daquele que viu. A vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e ele vai ressuscitar no último dia, ele vai ouvir seu nome sendo chamado no último dia. E os judeus começam a criticar Jesus, porque ele disse que ele era o pão que desceu do céu. E eles diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecendo seu pai e sua mãe, como é que ele pode ter descido do céu? Porque eles ali não entendiam que Jesus era filho de Deus. E Jesus continuava a dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do céu, eles morreram. Todavia que está o pão que desceu do céu, o pão genuíno, o pão purificado, o pão da vida. Jesus se coloca como o pão da vida. Vocês estão me seguindo pelo pão que perece, mas eu digo, aceitem Jesus, porque eu sou o pão da vida. Aquele que comer do meu pão nunca mais terá fome. Aquele que beber do meu sangue nunca mais terá sede. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. E eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terei vida em si mesmos. A minha carne é verdade.
É a verdadeira comida. Meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá da minha própria causa. Então Jesus torna a falar: quereis vós também retirar? Se vocês não creem em mim, se vocês estão me seguindo só pela comida que perece, só pelo pão, só pelo peixe, só pelo vinho, é melhor que vocês fiquem em casa. Se você vai numa igreja, se você vai numa religião, se você segue alguma denominação, só pelo que a denominação pode fazer por você, fique em casa, não vale a pena. Se você vai à igreja por causa da sua mulher, se você vai à igreja por causa do seu marido, pelos seus pais, pelos seus filhos, não vão, fiquem em casa. Porque Jesus é um Deus verdadeiro. E aqueles que conseguem levar essa bandeira, eles vão chegar à eternidade. Porque é melhor você ir para o inferno agora do que você chegar lá na porta do céu e Jesus disser assim: quem é você? Eu não te conheço. Você usou de mentira, de engano dentro da minha própria casa. Por isso nós temos que ser autênticos e verdadeiros. Não adianta se expor publicamente, falar coisas que não convêm. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Para de fingir religiosidade. Para de fingir religiosidade. Jesus, Deus não quer religiosos no céu. Deus nos quer alma remida no sangue do Cordeiro. E aqui no versículo 60 diz que muitos discípulos abandonam Jesus. Por quê? Porque muitos discípulos, também como nós, muitas vezes não temos a nossa conversão real em Jesus. Ontem eu preguei isso na nossa igreja, sobre aceitar Jesus e converter. Aceitar Jesus é fácil, converter é difícil. Deixar tudo para trás e seguir o Senhor, renunciar a si mesmo e dizer e poder levantar que eu sou de Jesus, que Jesus é o meu Salvador, que não há salvação em nenhum outro. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de dar sua cara e dizer: eu sou de Jesus e eu renuncio tudo por amor ao Pai? Aí atenção, que eu não estou falando para vocês ficarem sem trabalhar e comer as custas de igreja, não. Eu estou dizendo que você vai comer do próprio suor, porque Deus não vai faltar o pão na sua casa. Porque o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é vida eterna. Aqui no verso 64 diz assim: contudo há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Porque o Pai atrai e você só rejeita se quiser. O único responsável pela sua salvação é você mesmo. Você pode dizer: eu quero continuar ou eu quero desistir. Eu quero continuar ou eu quero desistir. Você é responsável pela sua salvação. Você pode olhar para Jesus como o pão da vida, ou olhar para Jesus como o padeiro que multiplica pão. Você pode olhar para Jesus como o sangue do Cordeiro derramado sobre a sua igreja, ou pode olhar para Jesus como o transformador de água em vinho. Você escolhe. Você tem livre acesso. E no verso 67 diz assim: vocês também querem ir? Vocês querem ir? Vão! E Pedro, logicamente, Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há salvação em nenhum outro, só há salvação em Jesus. E essa é a palavra do Senhor para mim, e essa é a palavra do Senhor para você. Você quer retirar? Retire-se. Não envergonhe o Evangelho do Senhor, não envergonhe a Igreja de Cristo. Se você está em uma igreja, numa denominação, seja um cristão autêntico. Peça perdão ao Senhor. Não fica no púlpito pedindo perdão, pessoas de boca para fora. Enjoelhe-se. Peça perdão ao Senhor. Reconstitui a sua vida espiritual. E Ele cuidará de vós. Nós estaremos agora orando, encerrando. Lembrando do Francisco, irmão da irmã Neide, pessoas amadas. Lembrando de alguns pastores, obreiros, diáconos, missionários, irmãos dos louvores, que estão sendo acometidos de Covid. Muitos irmãos em Cristo no Brasil, na África. Vamos estar por vocês, principalmente cada um com a sua família, com os seus amigos, lembrando os nomes, né? Lógico que também não podemos lembrar de todos os nomes,
Você é representante de Deus. Não esqueça disso. Senhor, clamamos a Ti o poder do sangue de Jesus. Apresentamos diante do Senhor Francisco, nosso amigo de infância, que nesta hora está na UTI. Não só ele, mas muitos outros pastores, muitos outros obreiros, missionários, muitos irmãos, irmãos da limpeza, irmãos da porta, irmãos tesoureiro, irmãos da faxina da igreja. Senhor, seja quem for, servos ou não servos, cuida dos teus filhos. Vá agora de encontro à vida do Francisco, à vida da Deolinda, ó Deus, de todos aqueles que precisam do sopro do Senhor. Meu Deus, sopra nas narinas, sopra nos pulmões, elimina a infecção, elimina, Senhor, esse vírus. Deus, meu Deus, faça com que essas pessoas sintam o hálito do Senhor. Sinta teus anjos ali, Senhor, cuidando dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, do pessoal da limpeza dos hospitais. Elimina essa bactéria, elimina esse vírus, Senhor. Cuida dos teus filhos, ó Deus, dê força. Senhor, não deixe que nenhum dos teus filhos desistam, mas que sejamos fortalecidos no Senhor. Opera milagres, opera cura, Pai. Abençoa a nossa ilha, abençoa a nossa pátria, abençoa os governantes desse país que estamos, abençoa Portugal, Brasil, África, abençoa todos os continentes, todos os teus filhos. Ó Deus querido, nós clamamos e te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. E em nome de Jesus, creia nisso. Peça ao Senhor vitória. Ele vai te dar vitória. Amém? Nós não vamos desistir. O Senhor será conosco. Até amanhã.